Oi, gente, dando sequência à resolução dos exercícios do capítulo 4. O número 10 pede um programa que leia um vetor VET de 10 elementos e obtenha um vetor W cujos componentes são os fatoriais dos respectivos componentes de VET. Então, aqui nessa primeira linha, tem a inclusão das bibliotecas, essa biblioteca que vai permitir que nós possamos usar funções como o print e o scanf. Agora, nós temos aqui a função do cálculo da fatorial. Então, aqui foi definida uma função recursiva chamada fatorial, que vai calcular a fatorial desse valor n que o usuário ele vai colocar. Então, aqui esse if, se n ele for 0 ou for 1, vai retornar 1, que é o caso base. E aqui, caso contrário, else, vai retornar n multiplicando pela fatorial de n menos 1. Logo após aqui, a gente tem nossa função principal main, que vai retornar para a gente um valor inteiro. Então, aqui a gente declara nossas variáveis. A gente tem 3 variáveis do tipo inteiro. Então, esse VET10 declara um vetor de 10 inteiros para armazenar os elementos que foi fornecido pelo usuário. E esse W10 declara um vetor de 10 inteiros também para armazenar as fatoriais dos elementos do VET. E esse I aqui declara uma variável inteira que vai ser usada nos loops, né? No caso aqui nos for. Dando sequência, aqui vai começar a leitura dos elementos do vetor VET. Então, a gente vai ter aqui um print que ele vai exibir uma mensagem pedindo que o usuário ele digite 10 números inteiros. Esse for, ele vai ser o seguinte, ele é um loop que vai iterar 10 vezes para ler esses números que o usuário ele colocou. Esse print, ele vai pedir ao usuário que ele insira um número e vai exibir um número na posição de 1 a 10. E esse scanf aqui, ele vai ler o número que foi digitado pelo usuário e vai armazenar ele nessa variável VET. Dando sequência aqui, o cálculo das fatoriais e o armazenamento em W. Então, a gente vai ter esse for aqui, que ele vai iterar 10 vezes para calcular o fatorial de cada elemento desse VET e vai armazenar ele nessa variável W. E agora, por fim, tem a impressão dos fatoriais. No caso aqui, a gente vai ter esse print que vai exibir uma mensagem indicando que os fatoriais dos números digitados foram impressos. Esse for, ele vai iterar 10 vezes para imprimir os fatoriais que foram armazenados no vetor W. E esse print, ele vai imprimir o fatorial de cada número digitado pelo usuário. E aqui, o return 0, indicando que o programa ele terminou corretamente. Então, aqui a gente pede para a gente digitar 10 números inteiros. Vou digitar aqui, então, aleatoriamente.